Olá, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha nós aqui, mais um Vem pro Cenáculo. Glória a Deus, glória ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Glória a Deus. Você já falou assim pro Senhor hoje? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Se você não falou, você tem a oportunidade de falar agora. Eu vou dar para você 5 segundos para você pensar, e puxa vida, o que aconteceu na minha vida, desde quando eu acordei até agora? O que o Senhor fez? Bom, mais 5 segundos você vai dar para pensar talvez em muitas coisas, porque você sabe a quantidade de situações que o Senhor já fez para você no dia de hoje. Só desde quando você acordou até agora, o meio-dia, você sabe? Faz nem ideia, né? Rapaz, presta atenção não, viu? Mas vamos lá, Jesus te ama demais, que bom estarmos juntos aqui. Não se esqueça, nesse momento aqui do Vem pro Cenáculo, vamos começar, você pegue o link do Vem pro Cenáculo, compartilhe nos grupos do WhatsApp, da família, os grupos que você participa, envie para algum amigo, alguém que você saiba que precisa ouvir uma palavra do Senhor, compartilhe com essa pessoa, encaminhe para ele, para ela, para nós estarmos orando por eles, orando por essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor e pelas misericórdias do Senhor. Amém, queridos? E não se esqueça, você que tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco. Estaremos colocando no nosso grupo de oração 24 horas, onde homens e mulheres estão ali orando, clamando, estarão orando e clamando pela sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos lá? O tema de hoje desse Vem pro Cenáculo é o poder da oração que faz a terra tremer. Tem até uma canção, né, que diz assim, que é? Não lembrei agora a canção. Mas procura lá, tem uma canção que diz isso aqui, que ela é muito bênção, é uma canção abençoada. O chão vai tremer, e o céu vai se abrir, e os anjos vão subir, e a igreja vai subir, tá com o Senhor nas alturas, né? Quando você joga, procura lá no Google lá, e vai louvar o Senhor, vai celebrar o Senhor na sua casa, se você estiver indo pro trabalho, no horário do almoço aí, coloca no Google lá, a canção. A terra vai tremer, você vai ver lá, linda demais. Mas vamos lá, queridos, o primeiro ponto de hoje do assunto que nós iremos tratar, o ponto de número 1, o céu responde às orações. Ao livro de Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo 8, versículos 4 e 5 diz assim: e da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações de quem? Dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O chão vai tremer, o céu vai se abrir e os anjos, e a igreja vai subir. É isso aí. Mas tem que estar firme com Jesus para viver isso. O Pai, para nós entendermos o que é isso aqui, as orações dos santos são preciosas e sobem como um incenso diante do Senhor. O anjo enche o incensário com o fogo do altar, simbolizando a resposta de Deus, simbolizando a resposta divina. O resultado que depois, que quando vem a resposta de Deus, sabe qual é o resultado quando vem a resposta? Quando vem a resposta, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O Senhor ouve a sua oração e Ele responde. E quando Ele responder, o chão vai tremer e o céu vai se abrir. E é isso aí. E nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade. Só que nós precisamos estar aptos para entrar nesse ambiente com Ele. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, capítulo, capítulo 23 e o versículo de número 34, vamos ver o que diz? Mas aí já é um segundo ponto, o poder da oração na vida de Jesus e dos discípulos. Lucas capítulo 23 e versículo 34, diz assim: apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Meu Deus, o Senhor, Ele faz uma oração, Jesus, para que o Pai possa nos perdoar, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Sabe o que quer dizer isso aí? O Pai perdoa, o Senhor perdoa, o Senhor
perdoa, a oração de intercessão até pelos inimigos. Jesus, ele intercede por todo, ele intercede junto ao Pai por todo mundo. Às vezes erramos porque nós fazemos acepção de pessoas. Enquanto Jesus, quando foi à cruz, morreu por todos. Quando ele intercede junto ao Pai, ele intercede por todos. Quando ele essa oração que ele faz em Lucas capítulo 23, versículo 34, são por todos. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Olha só isso. E às vezes nós não damos o devido valor para o amor que Jesus tem por conta de nós. Às vezes nós não damos um amor por, de fato, aquilo que o Senhor olha para nós e como Ele quer que nós estejamos. E também lá no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 31, quando fala sobre a igreja primitiva, que diz assim, ó: assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos, cheios do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Quando nós oramos, a presença do Senhor é tão real e ela vem. Isso, sabe, nos empodera, nos fortalece, nos coloca de pé, nos encoraja para avançarmos em nome do Senhor Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar que eles estavam reunidos, orando fervorosamente, que move a oração fervorosa, que move o ambiente físico. É orar com fé, é fazer cara de leão, levantar a sobrancelha assim se preciso for, olhar para o mundo das trevas, para a malignidade e colocá-los para correr na nossa presença pela autoridade que há no nome de Jesus. O que acontece quando oramos? Quando oramos, movemos o coração de Deus. Lá no livro de Daniel relata isso para nós. Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10, relata isso para nós entendermos. Daniel 10, capítulo 10, versículo 12, diz assim, olha só: e o anjo prosseguiu-me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha só isso. Quando nós clamamos, nós movemos o coração do Senhor ao nosso favor. Quando nós oramos, mas com uma oração correta, sincera, humilde, com o coração íntegro totalmente ao Senhor, Ele manda a resposta. Desde o primeiro, como Daniel aqui ele orou, e o Senhor aqui diz para ele, o anjo quando chegou diante dele falou, desde o primeiro momento que você começou a orar, o Senhor já deu ordem para vir a resposta para você. Acredite, confie que o Senhor está olhando para a sua vida. O Senhor está ouvindo as suas petições, as suas orações, Ele ouve uma a uma e Ele está trabalhando ao nosso favor. Só que espere no Senhor, Ele vai fazer o que tiver que ser feito. Ele não volta com a sua palavra e a sua palavra não volta vazia. Mas para isso, eu e você precisamos confiar integralmente no Senhor. No livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo 16 e 18 diz assim, vamos lá? Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 18, diz assim, vamos lá. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, olha só, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa em seus efeitos, ou é muito poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e é eficaz. Então não permita, sabe, que Satanás tome conta da sua mente e coloque pensamentos na sua cabeça, como talvez você já tenha imaginado isso. Começa a orar, mas o sentimento parece que a oração não passa do teto, não é? Já teve esse sentimento? Já teve essa impressão? Já passou isso na sua cabeça, no seu coração? Eu quero dizer para você que isso é uma mentira, é uma fraude. Quando nós oramos e estamos com o nosso coração humilde e ele integral diante do Senhor nesse momento de oração, a nossa oração ela vai ser ouvida. E além disso, aqui diz que a oração do justo ela é muito poderosa e ela é poderosa e ela é eficaz.
Então tome muito cuidado quando se passar na sua mente esse tipo de pensamento, no coração. Não deixa isso entrar na sua mente nem no seu coração. Não existe uma única oração que fica sem ser ouvida pelo nosso Deus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Elias orou e o céu fechou. Depois orou novamente e choveu. Olha só. Você acha que a sua oração não tem poder? Você acha que o Deus que te deu essa habilidade, essa graça, essa permissão e que nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar? Ou fala para nós mantermos uma vida de oração constante? É por acaso? É porque é essencial para nós permanecermos firmes. É essencial para nós permanecermos no Senhor, para nós não errarmos, para nós não pecarmos, para não desviar do caminho dele. Um outro ponto muito importante é que quando nós orarmos, é buscar de fato, é persistir. Lucas capítulo 18, cadê aqui? Lucas capítulo 18 e versículos... Capítulo 18, versículo do 1 ao 8, diz assim, ó, vamos lá, vamos ler juntos? Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Versículo 2, lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível à necessidade das pessoas. Versículo 3, e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe fazer-me justiça na causa do pleito contra meu adversário. Versículo 4, ele por algum tempo não quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Versículo 5, contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer mais uma vez. Então, concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Olha só, aí eu quero acrescentar para você. O Senhor, Ele nos ensina a persistir em uma vida de oração. É orar até que o Senhor fale. Batei e abre-se-vos-á. É assim que precisamos clamar. Andar de fé, na dependência do Senhor. É crer que tudo que pedirem em oração, crendo, já o recebereis. Assim será com vocês. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 24, é clamar. Tudo é possível ao que crê. Oração não é um ato passivo, mas é um ato poderoso que concede o céu à terra. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais um tempo e não se esqueça, tenha uma vida de oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós e em nossas famílias. Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ensine a ter e a manter uma vida de oração, que buscar o Senhor em nós faça a total diferença, em nome de Jesus. Não nos permita cair, não permita que o desânimo brote nos nossos corações e se porventura brotar, que ele não tome conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, mas que possamos permanecer firmes e firmados no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom foi estar com você nesse momento do Vem Pro Cenáculo. Não se esqueçam, todos os dias, ao meio-dia, o Vem Pro Cenáculo. Beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.